Só um minutinho aqui. Bom, boa tarde. Queria agradecer Good evening. a presença de vocês no Tiaços. Hoje com a presença muito especial do nosso colega Paul Bishop. Paul, seja muito bem-vindo ao nosso Tiaços, nosso encontro brasileiro de psicologia junguiana. Vou fazer a primeira apresentação formal, Paul, tá bem? Paul Bishop, que vai falar para a gente hoje como levar uma vida ideal com Goethe, Schiller e Jung. Paul Bishop é William Jacques Chair de Linguagens Modernas na Universidade de Glasgow e está interessado nas conexões entre a tradição literária alemã e a história da psicanálise e da psicologia analítica. Autor de vários livros, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar alguns livros, Paul, seus, tá? Reading Goethe at Midlife, livro que tem muito a ver com o que a gente vai discutir hoje. Um livro editado pelo Paul Bishop, O Arcaico, O Passado no Presente. Outro livro editado pelo Paul, O Estático e o Arcaico, uma investigação na psicologia analítica. Esse livro que é um dos meus preferidos, Paul, On the Blissful Island, Nietzsche e Jung. Analytical Psychology and German Classic Aesthetics, Goethe, Schiller e Jung, em 2 volumes, tá? 2 volumes. Um que eu só consegui mimeografado, o Self Dionisíaco, Recepção em Jung, de Friedrich Nietzsche, e uma pequena biografia, mas muito interessante, uma perspectiva muito própria, que eu gostei bastante de ler também, sobre Jung, do Paul Bishop. Paul, um prazer te receber. Queria te contar uma pequena história antes da gente começar. Quando a gente começou a planejar o Tiaços, eu conversando com um amigo meu, que provavelmente está aqui, Maurício Santos, que é um psiquiatra e analista junguiano em formação, ele me fez uma pergunta, que é, mas você vai chamar o Paul Bishop, né? Você vai convidá-lo, não vai? Então, é curioso que, desde o início, o seu nome já estava presente como um dos mais queridos e mais esperados convidados para o nosso Tiaços. E chegou a hora, chegou a sua vez. Sinta-se à vontade, é um prazer imenso te receber, uma grande alegria para mim. Sou um leitor teu de muitos e muitos anos, e ter você aqui pessoalmente, online, mas pessoalmente conosco, é uma grande alegria e uma grande honra para todos nós. Obrigado pela tua presença. Well, thank you very much, Marcus. Muito obrigado, Marcos, por essa apresentação gentil. É maravilhoso estar aqui com vocês. É maravilhoso estar com todos vocês. E já mostra, olhando para esses livros, como que Jung sempre me atrai, de tempos em tempos. Eu tento fugir, mas realmente não consigo. E realmente eu vejo o quanto que ele é importante como um pensador. E, na verdade, é uma escolha sábia permanecer com ele. Bom, é um prazer estar aqui, mesmo que virtualmente, através do Zoom. E o que eu gostaria de fazer hoje é compartilhar o material com vocês, né, de Goethe e de Schiller, e fazer isso como uma espécie de experimento. Nós vamos fazer de forma muito simples. É claro que os textos estão em alemão, eu tenho aqui algumas traduções em inglês, vocês vão ter o texto em inglês, e tem algumas versões em português que foram encontradas. E o que eu realmente gostaria que a gente fizesse é tentar ler essas obras juntas, esses poemas juntos. Eu acho que se nós abordarmos esses poemas da maneira como eu estou pensando, nós podemos entender como que Goethe e Schiller foram tão importantes para Jung. E se nós queremos entender Jung,
nós realmente teremos que entender Goethe e Schiller também, porque tem um engajamento mútuo entre esses dois grupos de autores. E também nos lembrar o quanto que é importante, e o quanto que foi importante Goethe para Jung. Lembrem o que ele falou sobre Fausto em Memórias, Sonhos e Reflexões. Ele fala sobre, no início do século XX, isso era o reflexo do espírito do tempo. E ele fala que Fausto tocou uma corda em mim e me levou para um caminho que eu não poderia considerar como sendo pessoal. Isto é, lendo os textos de Goethe, eram realmente a leitura de textos de forma muito pessoal para Jung. Isto é, nós temos também a mente, né, da matéria, a luz na escuridão. Isto é a minha própria contradição aparece aqui de forma dramatizada na figura de Fausto e Mefistófeles. Ele diz, Goethe escreveu virtualmente um desenho do meu próprio conflito e das minhas próprias soluções. Então, se você pensar sobre isso quando você ler esses textos, mas esses textos, nós temos que pensar em como que eles funcionaram, como que eles afetaram Jung. E isso resume, na minha opinião, o projeto da psicologia analítica, precisamente através dessa obra de Goethe, que é Fausto. Jung diz, eu conscientemente conecto o meu trabalho com aquilo que Fausto representou. Respeito para os direitos eternos da humanidade, isto é, como um projeto político, os direitos humanos. Segundo, o reconhecimento dos ancestrais, ou do arcaico, é um outro nome, de onde nós viemos, para saber para onde estamos indo. Em terceiro lugar, a continuidade da cultura e da história intelectual. E o que eu quero que a gente faça hoje é experimentar esse sentimento de continuidade da cultura e da história intelectual, lendo textos que foram escritos em torno de 1780, 1790, 1800 na Alemanha, e também nos questionar o que significa isso para mim no século XXI na Escócia, e o que significa para vocês no século XXI no Brasil. Nós podemos encontrar essa continuidade de cultura e de história intelectual? Isto é, o ponto de Jung é exatamente esse que nós podemos encontrar. E o que eu gostaria de fazer, vamos ver quantos poemas nós temos aqui, eles são bastante longos e eu não gostaria de correr, não é de quantos que nós podemos ler. Se nós pudermos passar um pouco, pelo menos, por um poema de Goethe e um outro de Schiller, vai ser muito bom. Vamos começar com o primeiro dos poemas, Dedicatória. Isto é, de Goethe. Eu não sei se a gente pode agora compartilhar a tela, Luciana, com a versão em inglês, para que as pessoas possam ver. Vamos ver se funciona. Ah, ótimo. Muito bom. Então, agora a gente vai para a página 1. Perfeito. Muito obrigada. Então, nós temos aí essas primeiras duas páginas. Então, vamos focar no texto. Perfeito, ótimo. Nós temos aqui um poema que é chamado Dedicatória. É interessante porque tem um outro texto também, Dedicatória, que Goethe coloca antes da obra Fausto. Mas aqui é uma dedicatória da tarefa de Goethe como poeta. Isto é, nós podemos falar, né, da vocação, assim como a vocação do analista. Então, nós temos aqui esse texto, dedicatória, bastante abstrato. Vocês podem ver que o texto começa de forma bastante concreta, em termos de narrativa. Amanhã chegou,
Seus passos rapidamente assustaram, né? Então, só vou descrever, comentando alguns pedaços, e depois nós vamos ver aqui as questões e vamos ver o que está certo ou errado aqui. Então, vamos começar com esse poema. Esse poema começa numa manhã. Nós vamos ver que em muitos desses poemas, amanhã é um tempo liminal, um tempo de mudança. Nós podemos ver aqui, nessa primeira estrofe, que amanhã, quando a gente diz que amanhã chegou, nós estamos falando sobre algo em termos alegóricos. Nós estamos personificando alguma coisa, tirando algo de abstrato, o tempo de um dia, amanhã. Então, nós vamos ver toda essa ideia alegórica, que é muito importante para Goethe. E também nós podemos dizer que a alegoria é muito importante para Jung. Temos que pensar no modo como Jung escreve o seu livro vermelho, falando, dialogando com a própria alma. Então, nós temos aqui uma pessoa que está nessa manhã, que acorda, sai das suas cabanas e começa a subir as montanhas, que está cheio de frescor, é um dia bonito, isso é um outro tipo de personificação, e tudo, na verdade, está rápido. A vida e todas as experiências, nessas primeiras horas da manhã, e nos seus primeiros passos. Aí nós vamos para a segunda estrofe, isto é, nós estamos subindo essa montanha, então nós temos um vale que surge e tem uma névoa muito branca, isto é um fenômeno natural, e nós podemos ver que se transforma num fenômeno supernatural. Então, essa ideia dessa névoa que estão, de certa forma, envelopando a pessoa, envolvendo a pessoa que está subindo esta montanha. E conforme as pessoas sobem, a luz da manhã é transformada em escuridão. Então, no final dessa estrofe, nós podemos ver que ele está sozinho na escuridão do crepúsculo. Então, é algo paradoxal. Isto é, toda essa névoa branca que traz a escuridão de um dia. Então, nós temos agora indo mais abaixo da página. Se você puder descer um pouquinho. Isso. Maravilhoso, está ótimo. Perfeito. Muito obrigada. We back in business. Well, should I? Bom, voltamos aqui. Então, vamos ver. Onde foi que eu perdi você, né? Eu vou falar para ele, gente, espera aí. Okay, that's wonderful. That's great. No problem. That's great. Okay, smashing stuff. That's good. So what we see in that third stanza, which is set in a natural setting. Podemos ver aqui nessa terceira estrofe que é um grupo de imagens naturais. Nós temos luz, escuridão, nós temos o sol, ele está subindo a montanha e nós temos essa mistura de nuvens e sol. E até onde a gente viu aqui, tudo é natural. E nesse ponto as coisas começam a ficar supernaturais, porque nessa paisagem que ele passa, ele é afrontado por aquilo que ele descreve como um impulso. Tudo tem sido externo até agora, tem sido natural, e agora tem algo que tem a ver com a pessoa, né? E tem alguma coisa a ver com uma pulsão, alguma coisa que tem a ver não com o natural, mas com o supernatural. Então, ele começa a olhar em volta e ver essa figura. Através da névoa, congelada ali, uma figura descrita como uma mulher. Né? Isto é, uma mulher que literalmente é divina. Essa figura alegórica, eu diria, essa figura
alegórica da mulher divina, do feminino divino. E essa figura não está apenas lá, mas o orador está interagindo com ela. Ela veio até mim. Então, existe uma relação que se estabelece entre a figura e essa mulher divina, esse feminino divino. Então, agora nós vemos a última estrofe, antes de começar a passar para a próxima página. O que que ela diz para ele? Diz, você não me reconhece? Você não me reconhece? Então, já existe uma relação entre o eu lírico, a figura, e essa figura divina. Isto é, você não me reconhece? Ela diz. E ela, então, apela para as memórias, né, que eles têm. O que essa figura divina está dizendo é, você sempre me conheceu, né? Sempre existiu uma conexão entre nós. Ela diz, não é? Eu estou vendo, né, com um jovem, você não me conhece bem, você não lembra do jovem ofegante que eu levei para se juntar a mim a um vínculo? Então, nós temos aqui um texto que é cheio de emoção. Ele traz memórias da infância, do jovem. Então, nós vamos agora para as próximas estrofes, podemos ir um pouquinho mais para baixo, até a próxima página. Sim, perfeito. Agora, nós temos aqui 3 estrofes, maravilhoso. E aqui ele responde, sim, eu exclamei, completamente superado com alegria. Então, isso, nós vemos a intensidade da emoção que se está formando, em particular a ideia de uma intensidade do momento de reconhecimento. Mas ele diz, na verdade, o que eu estou vendo agora é algo que eu conhecia, mas que eu não sabia que conhecia. Eu reconheço você como algo que sempre veio até mim, que sempre me apoiou, que sempre esteve lá. Você é uma figura, ele diz na última frase aqui, né? Uma figura que sempre trouxe bem-aventurança. Então, essa figura do divino feminino tem uma importância muito grande para a satisfação emocional do indivíduo. E mesmo assim, o seu nome eu não conheço, porém, ouço-te nomear. Então, tem algum tipo de dificuldade aqui também, porque ele diz, o que eu reconheço você, mas eu não sei o seu nome. Então, com toda a importância que ela possa ter, tem alguma coisa que fica no caminho, que fica no meio. Existe um véu, né, que esconde todo esse esplendor. Isto é, algo que vai ser muito importante mais tarde, como nós vamos ver. Então, a mulher responde com um sorriso. Ela sabe muito mais do que ele. Esse feminino divino realmente é divino, realmente é feminino também. E ela diz, vês como é sábio, como foi prudente, mas pouco para desvendar. Mas eu nem sequer penso em deixar você, em ir embora, né? Se você não souber o meu nome, né? Isso me lembra de algumas passagens do livro vermelho de Jung, onde nós temos algumas mudanças de humor peculiares, né? Nós temos alguns tipos de brincadeiras, em alguns, também nesses momentos de intensidade. E ela diz, bom, eu estou preparada para deixar você aí sozinho. Isso nos leva até as últimas 3 estrofes, né? Se você puder descer mais um pouquinho para as últimas 3 estrofes, a partir daí, perfeito. Okay. Então ele diz, me perdoe, né? Isto é, me perdoe dessa sensação, né, de que eu não estou deixando me estou deixando lembrar do seu nome. Né? E ele diz, eu na verdade não sei como que temos aqui esses tesouros em meus peitos para que os outros habitam. Eu sei o que eu vou valorizar,
eu vou saber o que é tão importante para mim, que acabou de acontecer aqui hoje, com você. Então, conforme ele diz isso, isto é, o divino que estava tomando o seu próprio caminho agora volta, existe um tipo de empatia aí. Ela entende realmente o que é que ele quer dizer. Então, nós podemos ver aqui que ele está aprendendo, que tem alguma coisa pedagógica aqui acontecendo na relação com ela, tem alguma coisa de instrucional nesse encontro estranho que está acontecendo. O que eu fiz de errado, o que eu fiz certo? Ela sorri e, de certa forma, me conforta com aquele doce sorriso, né? Isto é, aquele sorriso comunica uma intensidade emocional imensa, e os efeitos disso são descritos como um espírito recém-nascido, né? Isto é, que apenas acaba de nascer. Então, nós podemos ver a dificuldade que era, por exemplo, traduzir a palavra Geist em alemão. Então, nós temos esse espírito recém-nascido, essa alma recém-nascida. Então, realmente, tem aqui algo muito emocional acontecendo nesse poema. Com esse novo sentido de alegria, com esse espírito renovado, a alma, a mente, eu posso agora realmente ver e abordar o divino e a sua figura. Aí chega esse momento, então, de troca. Através dessa troca, através desse véu, na verdade, ela vai passar esse véu para ele, né? E aí nós podemos ver aqui, nas próximas estrofes, Luciana, nós podemos ver que vai chegar à conclusão. Isso, só descer mais um pouquinho. Isso, fabuloso. Então, o que ela vai dar? O que é esse véu, né? Lembra que ela surgiu da névoa? Então, ela vai passar para ele algum tipo de essência dessa névoa, um tipo de véu de um branco mais puro, isto é, que de certa forma está em torno dela, né, dentro dessa névoa, e de certa forma em 1000 traços. Então ela diz: eu conheço você, eu conheço o bem que vive em você, e eu vou dar para você, isto é, o prêmio há muito destinado. Agora você recebe de mim este presente. E eu aqui estou citando justamente essa linha para que você pode ver. O véu de Minstrelsy, da própria mão da verdade. Isto é, nós temos aqui a tradução, né? Essa tradução está um pouco desatualizada, mas na verdade é o véu da poesia, né? Isto é, que vem, né, da mão da verdade. Então, quem é essa figura? Ela é a verdade. Ela é a figura alegórica da verdade, que nos entrega a Goethe, ao orador, o véu da poesia. E apesar do véu esconder as coisas, também permite que outras coisas sejam reveladas, coisas que não veríamos diretamente. Por exemplo, a luz do sol, que nós podemos ver através da névoa, nós não podemos ver diretamente. Tudo bem? E agora nós vamos para as duas últimas estrofes, que leva à conclusão do poema, está ótimo. E toda a questão desse presente, do véu, é que não é apenas um presente que é dado para o poeta, que é dado a Goethe, mas esse presente também será compartilhado com todos. É um presente que vai ser usado para o deleite de todos aqueles que estiverem em contato com ele. Isto é, e quando tu e teus amigos, ao meio-dia, e num dia feroz, né, vão poder receber esse presente da poesia da mão da verdade. Então, nós abordamos a verdade através da poesia. Isto é um presente que precisa ser compartilhado. E nós vamos nos lembrar disso, que, na verdade, quando Goethe escreve isso, ele falou, né,
a poesia e verdade. Isto é, são duas coisas que não são vistas como opostas, mas conectadas. Então, esse presente da poesia, na verdade, vai ter um efeito transformador. Isto é, os tons da desgraça terrestre morrerão, a sepultura se torna um leito de nuvens tão formosas, para cantar, para descansar, as ondas da vida serão vistas, que o dia seja amável e a noite serena. Isto é uma função de frescor, de transformação. E aí, no final da poesia, nós temos aqui, vem ele chamando, venham então, meus amigos. E quando você achar que em seu caminho aumenta a carga pesada da vida, se por bênçãos recém-despertadas, ou pelo trabalho da arte, ele diz, estamos aqui com as frutas douradas disponíveis para vocês. Buscaremos o dia com a mente alegre, e assim vagaremos em nosso caminho, abençoados, e nós vamos ver tudo com a mente alegre. Isto é uma promessa de transformação que está presente aqui nesse último poema, nessa última estrofe. E isso vai ser intergeneracional, isto é, nós vamos passar para os nossos netos, para os nossos bisnetos, para os nossos filhos, a imagem do efeito transformador da arte, assim como da continuidade intelectual e cultural que nós podemos ver em Goethe, e nós podemos ver Jung falando em associação com Goethe, em Memórias, Sonhos e Reflexões. Então, isso, na verdade, nós podemos ver que nós estamos um pouquinho com pouco tempo, mas o que eu gostaria de fazer é começar a dar uma olhadinha no poema de Schiller. Se a gente puder dar uma olhada em uma de Goethe e uma de Schiller, talvez seja perfeito. Então, agora nós vamos passar para Schiller. E temos uma grande mudança, olha, grande mudança, um estilo completamente diferente. E um dos problemas que Schiller tem é que o seu estilo não funciona tão bem para todos hoje em dia, por várias razões. Em primeiro lugar, como vocês podem ver, é um poema muito longo. Schiller escreve poemas muito longos, é o que ele faz. É como Wagner, que escreve óperas longuíssimas. Não existe uma versão curta, breve, do Anel de Nibelung. Então, o que nós podemos ver aqui é que é uma poesia de um outro tempo, né? Mas nós ainda podemos nos questionar, né? Várias coisas. Quer dizer, não é um problema. Tudo que ele escreve de certa forma, é cheio de referências metafóricas e mitológicas. Então, nós podemos ver aqui perfeitamente, dentro, né, do setting da terapia junguiana, né, como nós todos fazemos, nós acabamos encontrando uma barreira cultural, isto é, as pessoas não reconhecem todas as referências míticas, mitológicas presentes na obra. Então, nós podemos ver aqui que esse poema de Goethe era muito concreto. Nós temos a montanha, nós temos imagens de luminosidade, nós temos essa epifania, essa visão da mulher divina. Isto é tudo muito concreto, é cheio de detalhes do mundo natural, digamos assim. Nós não vamos encontrar isso em Schiller. Ele é muito mais abstrato, muito mais filosófico. Então, por exemplo, o que nós temos aqui nesse poema é uma filosofia na forma de versos. E mesmo assim, Schiller foi muito significativo para Jung também. Se vocês observarem, por exemplo, dentro das ciências, no volume 6, que é um volume enorme, dentro dos tipos psicológicos, ele fala muito sobre a estética de Schiller, e fala sobre essa questão da abstração. E Jung dedica ao menos 66 páginas, que é um exame muito detalhado da educação estética de Schiller, a obra Educação Estética de Schiller. Então, essas
essas grandes influências, né, muito importantes, isto é, não tão importantes hoje, digamos assim, nas figuras mitológicas. Então, nós podemos ver aqui que, se nós tentarmos, na verdade, observar um pouquinho, na verdade, eu acabo... sei que as pessoas não gostam de Schiller, mas quanto mais as pessoas não gostam, mais eu gosto. E nós podemos ver aqui, se nós pensarmos no título, nós temos algo como a vida real e a vida ideal. Isto é, que aqui em português é traduzido como ideal e a vida. Mas se a gente vê que nesse poema, Schiller está tentando transformar essa abstração em algo concreto. Né? Nós podemos ver que começa de forma completamente abstrata, mas isso não é assim como parece. Ele também faz uma relação com o mundo material. Então, eu gostaria de falar duas coisas antes que a gente comece a ver aqui o poema. Em primeiro lugar, é que ele publicou diferentes versões com diferentes títulos. O primeiro título foi O Reino das Sombras. Então, pense no submundo, isto é, o Hades, indo para o submundo. Então, o Reino das Sombras. O segundo título foi O Reino das Formas. O Reino das Formas. Isto é, nós podemos ver a ideia da forma, a forma platônica, que particularmente sai também, emana desse poema. E mais tarde ele dá a esse poema, dando essa ideia, né, de ideal, de ideia, e essa é a versão final que nós vamos ver. A segunda coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é que um outro grande intelectual alemão, do mesmo período de Goethe, na verdade, Wilhelm Humboldt, ele diz que Humboldt leria esse poema de Schiller no segredo, assim como ele leria um salmo, ou como diria uma prece. Então, é um tipo de prece, é um tipo de salmo, é um tipo de hino que nós podemos usar para as nossas devoções. Isso é o significado das nossas devoções. Isso significa que nós acreditamos em algo além. Então, Schiller, apesar de não ser uma pessoa religiosa, ele pensa que é muito importante que a gente tenha a ideia de algo que esteja além de nós, acima de nós. E também Jung, que nós podemos dizer, ele não é uma pessoa religiosa, digamos assim, na minha visão, mas ele sabe e afirma que essa noção de algo além é essencial. Então, nós vamos apenas pegar alguns pedaços desse poema que vai nos ajudar. Então, vamos ler as duas primeiras linhas. Não vai ser difícil para a gente, mas vamos tentar. Então, o especular e a fina flui leve no Olimpo a vida zefirina para seus bens bem-aventurados. As luas, né, mudam. Nós podemos ver aqui referências ao Monte Olimpo, mas, na verdade, nós podemos ver que a vida voa com os ventos. É uma outra alegoria. Não é tão diferente, né, do poema de Goethe nesses aspectos. E essas primeiras estrofes que a gente pode ver aqui na tela, de certa forma, configura a essência dessa luz dos deuses e a luz dos seres humanos. E determina a diferença que nós vamos ver. Depois, Schiller vai tentar, de certa forma, eliminar essas diferenças. Ele vai ver essas diferenças, na verdade, que elas se colidem. Então, vamos para a próxima página. Muito bem. Nós vamos agora, um pouco mais rapidamente, porque é um poema muito grande, e eu acho que aqui tem algumas coisas muito importantes. Em primeiro lugar, né, nós temos aqui na Terra para terem dos deuses a sorte e serem livres no reino da morte. Então,
é uma questão estranha. Nós podemos ver que é algo peculiar, alguém vivendo na Terra, né? E os deuses, isto é, descobrir o divino em nós, o mundo que nós vemos, isto é, Goethe fala do divino nessa figura da mulher divina que ele vê. Então, é isso que Schiller está tentando nos fazer pensar. Quer dizer, o que significa levar uma vida divina? Isso é, ele vai perguntar, como que nós podemos viver uma vida divina? Né? Se aqui, na Terra, né, para terem dos deuses a sorte e serem livres no reino da morte. E depois nós podemos ver, aqui nessa segunda estrofe, ele está introduzindo a ideia de outros reinos. Isso é, coisas que nós estamos vendo, né? Essa ideia do véu, das teias, coisas que nós estamos, de certa forma, interligados. Isso tudo é muito interessante também no Jung, para o Jung. E nós vemos aqui a ideia de que nós estamos numa grande teia em termos mitológicos, em termos de destino, em termos de fado. Então, nós podemos ver que aqui, tanto no nível da Terra, todos nós estamos determinados fisicamente pelas regras da natureza, seja em gênero, etc. Não é que nós somos indivíduos livres, nós somos pré-determinados de certa forma. E mesmo assim, Schiller vai dizer, toda essa determinação, todo esse destino que nós temos, nós podemos ser livres, apesar disso tudo. E como que nós podemos ser livres? Porque ele diz que a forma é arquetípica, essa é a palavra, a forma do arquétipo. Então, antes que a gente comece a se entusiasmar muito, a palavra alemã é Gestalt. Mas arquétipo não é sobre tradução, porque no final é um arquétipo. É um arquétipo mesmo que não seja uma forma. Então, na verdade, essa é a tradução, né? Gestalt, a forma. Essa é uma grande questão dentro do mundo junguiano. Como que a gente entende o arquétipo? É porque nós temos as formas, porque nós temos os arquétipos, é que nós somos capazes, como ele diz aqui, isto é, estar além dos seres, né? E entrar dentro do reino do ideal. Isto é, nós podemos entrar no reino da ideia através deles. Então, isso parece ser muito escapista. Eu não estou tentando mostrar, né, que não seja. Eu acho que seria uma incompreensão, né, só apenas dizer que é escapista. A ideia é que nós temos essas formas, né? Então, se for um pouquinho mais para baixo na página, mais um pouquinho, perfeito, tá ótimo. Então, ele diz, aqui nós temos a perfeição, né? Nós temos o homem arquétipo, isto é, o divino em cada um de nós, na nossa humanidade. Então, aqui nós podemos ver que nós somos livres da nossa vida terrena. Não é que não tenha nada a ver com a nossa vida, está existindo na nossa vida num modo diferente. Isso é que ele está querendo falar com o ideal. Então, existe uma imagem divina do que nós chamamos de humano. E isso, na verdade, não é um argumento religioso convencional, mas o argumento que ele traz é que existe uma imagem de humanidade que, por si, tem uma qualidade divina, é divina. E ele reconhece isso. Bom, está em todo lugar. Schiller is not saying we can escape from life. It still drags us onward, but it's how we react to that being dragged onward that offers us the opportunity of freedom. And that opportunity of freedom comes when he says we see things from the hilltops of the beautiful. Again, another allegory. Von der Schönheitshügel, from the hilltops of the beautiful. Isto é, dos topos das montanhas do belo. Se nós usarmos a beleza através dessa nova perspectiva,
nós podemos ver aquilo que de outro modo nós não veríamos. Isto é, todo o ponto é que aquele véu da poesia encontrou a mão da verdade e teve um efeito transformador. Então, você pode ver esse efeito transformador aqui, assim. Isto é, ele então vislumbra da colina da beleza, você tem uma nova perspectiva, você tem um novo ponto de vista sobre a vida. Então, agora, eu vou pular a próxima estrofe e nós podemos descer um pouquinho mais. Pode descer um pouquinho mais, isso até muito bem, perfeito. Mais uma vez, isto é, a vida, né, cuja fonte, né, estava em torno dessas pilhas e confinados. Isto é, mesmo a vida é cheia de ondas, destruição. Ao mesmo tempo, aquilo que pode ser difícil, cheio de ondas e perigos, também é onde nós podemos ver luz, nós podemos ver a ternura. Então, nós temos aqui os diversos aspectos da vida e toda essa serenidade que nós podemos tirar, se nós considerarmos a sua beleza. Então, aqui nós falamos, não é? Se nós pudermos ver que a vida vai correr livremente, se nós pudermos ver sob a perspectiva da beleza. A ideia aqui é que a estética tem um efeito transformador. Isto é, são poemas que falam de transformações imensas em relação à ideia da função da arte. Então, particularmente, nós podemos ver que aqui nós temos uma forma concreta, material de Schiller, e quando nós movemos para uma metáfora que informa as próximas estrofes, quando ele fala sobre a atividade do grande escultor, isto é, existe um gênio, o grande escultor, e essa ideia. E nós vemos essa figura, essa ideia de alguém esculpindo e moldando. E lembrem-se, a escultura, a estátua é algo material. Isto é feito a partir da pedra, é feito a partir dos materiais pesados, isto é, tem uma forma, tem um molde. E é isso que é transformar algo puramente material em um trabalho, uma obra de arte. E aqui, falando em termos de Schiller, isto é aquilo que nós temos que fazer de tempos em tempos, isto é, tentar ver onde está a esfera da beleza na matéria, entrar nesse reino da beleza, isto nós podemos ver que essa definição, né, do feminino, que falando para a figura da maravilha, isto é, a partir disso nós podemos enfrentar os perigos do mundo que nós vivemos. Então, mais uma vez, nós temos essa ideia muito antiga, arcaica, na tradição ocidental, de liberar a estátua da pedra. Isto é, a ideia de que a estátua, de alguma forma, estava dentro da pedra e que deve ser liberada dela. Então, nós podemos ver, né, a partir do nada, nós podemos colocar e soprar o ar da vida e realmente tirar essa escultura que traz a alma. Então, nós podemos ver isso dentro de Jung, onde está a minha alma, ele fala isso, né, no livro vermelho. Então, nós podemos ver que isso é retirado, né, da fonte do mundo material. E as últimas estrofes, que nós podemos ver aqui, se nós vemos as próximas, essencialmente, nós podemos ver mais para baixo, mais um pouquinho. Nós vamos ver essa ideia da inadequação. Bom, eu não vou ficar vou falar muito sobre essa questão da inadequação humana, né? Tem algumas
estrofes muito bonitas, isto é, voar através das fronteiras dos sentidos, né? Viver a vida ideal livremente, com pensamento livre. É isso que pode trazer. Então, na verdade, tem a ver com ser limitado pelo mundo dos sentidos, mas também viver a vida ideal, né, a partir do pensamento, de tudo que o pensamento livre pode nos oferecer. Então, nós podemos ver que essa tem a ver com o idealismo alemão e toda a produção. Por que eu estou falando aqui sobre o modo de viver a vida? Isto é, nós podemos ver, né, de que, no caso, a divindade se torna o seu desejo, isto é, traga a divindade para o seu caminho, algo que nós exercitamos, algo que nós podemos exercitar. Isto é, dá para ver a ideia, esse ideal como de vida, né? Como um pensamento livre ligado à divindade. Então, nós podemos ver aqui que tem uma estátua muito famosa, que é o Laocoon. Laocoon é um indivíduo do mito grego que sofreu terrivelmente, né, com as serpentes que vieram e os esmagaram até a morte. Então, isto é, mesmo que ele está sofrendo, é possível, né, ser livre. Essa é a imagem trazida pelo idealismo alemão. E isso explica, se nós formos um pouquinho mais para baixo, até a próxima, mais um pouquinho. Isso. E seria perfeito. Isto é, dentro do reino do ideal, nós podemos ver, né, que Laocoon ele transmuta a dor. Nós podemos transcender o nosso sofrimento. Nós podemos ultrapassar o sofrimento, porque ele, na verdade, é um sofrimento físico. Não é negar que é real, não é negar que é físico, mas como que nós mudamos, transformamos isso, como que nós podemos transmutar. Então, para esses pensadores idealistas alemães, nós podemos, na verdade, né, triunfar a voz terrível da natureza. Né? E aqui nós temos pouco tempo, mas nós temos só mais 3 estrofes, então vamos dar uma olhadinha nelas rapidamente. Então, dentro desses parábolas gloriosas, né, como que as nossas conexões mortais, dentro desses caminhos divinos que Alcides nos lembra. Então, nas últimas 2 estrofes, nós temos boas notícias. Né? Nessas 2 últimas estrofes, nós podemos concentrar na figura mítica, né, da Hidra, que é a grande figura arquetípica da luta, isto é, que acaba muito exausto. Alcides, que é Hércules, ele tem todas as tarefas a cumprir, e mesmo assim, olha bem o que acontece. Ele é visto como um herói, como uma figura semidivina. E como uma figura semidivina, no final da sua vida, vem o divino. Ele ascende, ele vai e tem a vista, tem a visão do Olimpo, recebido no Olimpo, né, em harmoniosa chegada. Então, nós podemos ver que são referências a todas as almas, referências a Hera, a esposa de Zeus, né, referências a todas essas origens semidivinas e também, né, e também essa ideia de todos esses tormentos que ele precisa enfrentar até que o Deus despido do terreno separa-se em chamas dos humanos e dos leves ares do éter se inunda.
Então, nós temos a mesma dinâmica que nós vemos no poema de Goethe. Lembra que, de certa forma, num determinado momento cheio de alegria e de espírito, isto é, ele se identifica, quando Goethe se identifica com o feminino divino, ele tem uma libertação do espírito. E aqui nós temos exatamente a mesma dinâmica. Isso é um poema abstrato do ponto de vista filosófico, a mesma dinâmica nesses dois textos. Né? Isto é, a sua alma, né, que se desmancha e sobe no éter, flutua, vai para cima, e da vida sublunar, né? Isto é, a sua transformação em divina. Então, de toda essa matéria, apesar de tudo isso tudo bem, isso pode se dissipar. Isso não é negado, existe a matéria, mas não é tão importante quanto o elemento divino. Então, aqui nas últimas linhas, se vocês puderem descer mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Isso. Perfeito. Perfeito. Então, nós temos essas últimas aqui, não é? Isto é, recebido no Olimpo em harmonia, harmoniosa chegada. Né? Isto é transfigurado no salão dos Crônidas. Então, a matéria não está sendo negada, mas não é apenas matéria, ela precisa ser transformada, transmutada, isto é, precisa sair da pedra e esculpi-las com a mão. É preciso transformar esse elemento da matéria para se tornar uma estátua. Isto é, e assim também, dentro do mundo material, de certa forma, quando nós somos levados pelos ares até o éter, nós então temos esse reino que recebe essa alma. E essa imagem muito bonita, que mais uma vez nos dá um senso do divino feminino, isto é, alegre e desacostumado com o novo flutuar, ele flui para cima. Isto é, até que a deusa de faces rosadas, como a feminina divina, entrega-lhe a taça de boas-vindas. Isto é, ela é a eterna juventude. Ela traz a luz dentro dessa taça e ela alcança isso é, a partir dessa taça, ela entrega a ele esse sinal de boas-vindas, essa libação, digamos assim. Isto é, você se tornou divino, você se tornou a luz de Deus. Então, nós podemos ver aqui como que nós podemos viver a nossa vida entre seres humanos. Como que nós podemos ver na Terra a vida de Deus, né? E compartilhá-la. Isto é, nós somos semidivinos. Esse é o ponto. Isto é, nós somos seres humanos, mas nós precisamos entender o nosso aspecto arquétipo formal. Nós já somos, então, semidivinos. Nós só temos que perceber isso e traduzir isso em ações. Então, agora, nós passamos por esses textos, né? Eu acho que nesse momento seria maravilhoso ter perguntas, comentários de vocês sobre esses dois poemas de Goethe e Schiller. Eu realmente adoraria saber o que vocês pensam. Obrigado, Paul, pelo texto. Bom, vamos lá. Quem quiser fazer as perguntas, por favor, coloque o nome no chat e aí eu chamo para as pessoas perguntarem, tá? Paul, queria fazer, a partir do poema, uma pergunta mais ampla, mais larga, por assim dizer. Ao ler a tua obra, teus vários livros e textos, a gente parece que todos eles partem de um princípio afirmativo, que a psicologia analítica ela é uma herdeira direta do classicismo de Weimar. Queria que você falasse um pouco isso. Essa é um ponto de vista seu? Essa é uma... Herdeira direta do quê, Marcos? De Weimar. Do classicismo alemão de Weimar.
Isso é um ponto de vista seu? É uma conclusão que você chegou depois de longo tempo? Queria que você desenvolvesse um pouco essa argumentação para a gente, porque me parece que ela está presente em todos os seus livros. No livro do Nietzsche, livro sobre Goethe, nos textos sobre Schiller. Yeah, that's great. That's a good question. Thank you. Perfeito, é uma ótima pergunta. Muito obrigada. Sim, acho que numa palavra, sim, é isso que eu estou tentando mostrar. É que existe uma continuidade nesse período muito breve, entre 1770 e 1800, que eu sempre tento identificar como um período do classicismo no pensamento alemão, isto é, antes que comece a entrar no romantismo. Então, o classicismo oferece uma ética e uma filosofia e um tipo de vida que tem a ver com o equilíbrio. Tem a ver com o intelecto, com as emoções, corpo e alma, sobre a vida da mente. Isto é, todas as pulsões, impulsos físicos, paixões também, todos eles estão ali, de certa forma, coordenados. Então, vendo essa tradição separadamente, e depois Jung, você, de repente, observa, nós podemos encontrar elementos de um no outro. E o que eu estou tentando mostrar é que existe uma continuidade entre eles. Não dizer que Jung não tenha sido original, não é simplesmente pensar que ele é um pensador de segunda mão, mas pensar que é alguém que está tentando revivificar no século XX o que estava acontecendo no século XVIII. E, para mim, isso explica por que Jung diz que ele era um filho ilegítimo de Goethe. É claro que ele não era literalmente um filho ilegítimo de Goethe, mas é um modo de conectar a si mesmo com o bisavô, trisavô, né, e dizer, o que eu estou fazendo não é tão diferente daqueles outros que fizeram antes de mim, daquilo que outros fizeram antes de mim. Você aponta uma continuidade, você diria isso? That's exactly the idea. Exatamente a ideia. Exatamente essa frase que nós vemos em Memórias, Sonhos e Reflexões, onde ele fala de continuidade cultural e intelectual. E esse ponto é algo que, dentro das humanidades, no Ocidente, hoje, é um ponto de vista muito controverso. Para os pós-modernos, não existe continuidade. Existe apenas ruptura, descontinuidade, isto é, inacessibilidade. Não existe um self, não existe centro, tem apenas uma margem, tem apenas disseminação. E talvez isso seja verdade, mas não é o que Jung diz. E não é o que a tradição da qual ele vem afirma. E parece que isso também é o modo de entender o autor. Isto é, tem dois movimentos que você precisa fazer. O primeiro é tentar entender, né, o que ele está tentando dizer, qual é o argumento, e o segundo é perguntar se o argumento é válido. E tudo bem, nós podemos falar sobre isso. Mas a primeira coisa que sempre precisa elaborar é o que aquela pessoa está dizendo. E eu acho que dentro da tradição de Goethe e Schiller, né, existe uma representação equivocada. E Jung é frequentemente mal representado. E eu realmente acho que a gente precisa entender esses autores, essas pessoas, de forma mais apropriada. Perfeito. Obrigado, Paul. Vamos começar. A Mineres Maroni, querida, por favor. Ok.
Desculpe, eu queria muito agradecer o professor Paul Bishop, porque a palestra foi muito erudita, retomou um termo, uma tradição clássica do Jung. O Jung era um respeitador da tradição, e isso me faz uma ponte com ele, né? Ele não é um novo, ele sempre fala, não, voltamos aos povos originários, voltamos aos filósofos, voltamos a uma tradição. Eu acho que isso é uma construção humilde do Jung, e muito bonita, né? Eu quero te dizer, Paul, que você me foi apresentado por um grande nietzscheano brasileiro, que talvez você conheça, que é Oswaldo Giacoia. Oswaldo, ele é o nosso mais importante professor de Nietzsche. E ele me falou, Mineres, leia o Paul Bishop, no livro O Self Dionisíaco. Você vai gostar. Eu fico muito agradecida e quero homenagear o professor Oswaldo Giacoia, que me apresentou a você há mais ou menos uns 15, 20 anos, não foi agora, né? Faz muito tempo, uns 15 anos. Eu quero fazer uma pergunta, porque eu gosto dessa ideia da tradição, mas o Jung, ele é a tradição, mas ele também é inovação. E eu acho que ele é muito schilleriano. Eu escrevi minha tese de doutorado há uns 40 anos atrás, 35, por aí. E eu tenho um capítulo no Jung, o Poeta da Alma, que é o nome da minha tese, que foi publicada, que chama-se A Ferida de Amfortas. E eu fiz uma relação entre Jung e Schiller, num texto que eu me apaixonei pelo Schiller, chamado Cartas, no Brasil foi publicado como Cartas sobre a Educação Estética do Homem. E o Jung, ele se ancora muito no Schiller para pensar a questão da modernidade, né? Então, ele tem a tradição, mas ele tem a questão da modernidade. E na carta 5, me lembro até o número da carta, ele faz uma aproximação entre o homem grego e o homem moderno. E ele faz a pergunta, o que poderia o homem moderno frente ao homem grego? Não poderia nada. O homem moderno é um fragmento de si mesmo, ou algo parecido. Ele não pode, não tem a potência do homem grego. Eu penso que no Schiller isso ainda é um eco do romantismo, particularmente de Jean-Jacques Rousseau, né? E ele faz, tem um eco romântico em que tem uma operação do passado para renovar o presente, digamos assim. E eu penso que nas outras cartas ele segue também o Schiller, porque a ideia de beleza é a ideia do símbolo no Jung. Ele faz essa equiparação, essa equalização da beleza com o símbolo. E eu acho isso muito bonito, né? Quer dizer, o que é o homem inteiro? O homem inteiro é um homem não dissociado, como é o homem moderno. Eu penso que o Schiller tem essa crítica também à modernidade muito forte, que está presente no Jung. E eu penso que essa ideia do símbolo é a ideia de beleza do Schiller. Pelo menos foi isso que eu defendi na minha tese de doutorado, né? E eu penso que hoje esses autores voltam a ser muito atuais, porque nós estamos numa catástrofe climática, numa catástrofe de fim dos tempos, e a reintegração do homem na totalidade, que não necessariamente é uma totalidade em si, mas é uma totalidade em Gaia, né? Ele pode ser muito importante para nós como uma proposta de redenção, realmente, de salvação da própria humanidade. Queria te ouvir, desculpe se me estendi, mas é muito importante para mim.
No, well, thank you very much for Muito your, obrigado pela sua pergunta e muito obrigado também pelas observações. Eu fico muito feliz que você tenha lido o que eu escrevi, né, sobre Nietzsche e Jung. Isto é, Schiller e essa redescoberta da literatura alemã através de Jung. Eu acho que você tem toda a razão ao apresentar Schiller como um crítico da modernidade. E isso realmente é o que as cartas sobre a educação estética falam, isto é, eles tentam entender o que é essa fissura, o que é essa divisão, o que é essa cisão desses homens modernos. Não é um problema de Schiller, certamente é a marca econômica, social, política. Isto é, nós podemos ver que tem muitas proximidades entre as ideias de Marx e Schiller nesse aspecto. Isto é, será que nós podemos curar essa fissura, essa cisão? E é muito interessante. E Jung realmente deve ter se deleitado ao ver que Schiller propunha dentro das cartas sobre a educação estética que símbolo, sim, tem essa ideia de beleza. Isto é, da alma, qual é a importância da beleza através dessa perspectiva. E tanto o pensamento de Schiller quanto de Jung, o símbolo age como um veículo. Não apenas é uma coisa, mas é um veículo. É algo através do qual a totalidade é trazida ao ser, ou a totalidade é recriada ou recuperada. E é por isso que tanto Schiller quanto Jung eram críticos da modernidade, mas também eram terapeutas da modernidade também. E nós pensamos em Jung como terapeuta, mas é muito interessante ver que se existe essa similaridade na forma como eles abordam os problemas, nós podemos ver Schiller como um terapeuta da cultura, porque eu acho que é o que ele pensava que era a sua missão. Então, dentro do poema, nós podemos ver também essa ideia de dar ao poeta o véu, né, através da mão da verdade. Precisa ser compartilhado esse efeito transformador da arte. Então, isso, claro, algo para o indivíduo, mas que também tem uma implicação mais ampla social. É por isso que Goethe, Schiller e Jung também são pensadores políticos, tanto na dimensão psicológica quanto na dimensão social. Eles colocam os seus trabalhos, os seus pensamentos. Então, eu concordo que eles são críticos da modernidade. E se nós alinharmos, nós podemos ver, né, que, junto com Jung, Schiller com Jung, nós podemos ver que ele também é um terapeuta da modernidade. Muito obrigada. Obrigada, Mineres. Eu vou fazer uma pergunta, eu queria te agradecer pela tua exposição, pela beleza da sua exposição, e trazer um pouquinho de beleza também assim, para o nosso dia a dia, que anda tão árido e literal, né? E a minha pergunta, acho que vai indo nessa linha, nessa direção do que você acabou de responder para Mineres. Mas, assim, trazendo um pouco para os dias atuais, né, nesses tempos de pandemia que a gente vive, em que foi tirado muito da nossa beleza, que a gente tem que ficar em casa, se relacionando assim, virtualmente, e com essa onda da extrema-direita que está no mundo, né, com essa intolerância que a gente viu agora com os talibãs, enfim, o que a arte, a poesia e a literatura podem fazer por nós? Essa é a minha pergunta. Well, Bom, I think that Jung, eu acho que Jung e a sua psicologia, isto é, a forma como ela foi construída com essa dimensão social, através da ideia da coletividade,
e também através da ideia do inconsciente, não apenas envolvendo questões individuais, mas também coletivas. Isso significa, se nós pensarmos sobre o que ele quer dizer com o inconsciente coletivo, é que nós temos conexões não apenas entre nós, como indivíduos, isso é, no momento atual, com todas as nossas lutas e dificuldades, mas também nós temos uma continuidade voltando no tempo para os indivíduos do passado, sociedades do passado, culturas ancestrais, como Jung chamava. Eu acho que é por isso que nós temos essa ideia dele do arquétipo como uma situação que se repete, não é algo, não é uma coisa, mas é um tipo de momento existencial no qual o indivíduo se encontra e tem uma ressonância muito política, porque significa que se as pessoas no passado foram capazes de suportarem as dificuldades, nós também podemos. E eu acho que isso é muito consolador e também tem um efeito revigorante. Isto é, ver que essas dificuldades locais, particulares, a partir de um ponto de vista mais universal. Eu acho que é por isso que nós podemos ver esse universal refletido no poema de Schiller, e por isso que isso é uma ideia tão poderosa, porque não é apenas o meu problema, é um problema universal. E isso significa que se nós percebermos que os problemas dos outros também não são apenas deles, é também um problema humano, nós podemos perceber que nós podemos encontrar novos modos de solucionar os problemas. Isto é, resumindo num termo, é um modo de ter uma empatia política quando nós percebemos todas as coisas que temos em comum e que nos conectam. Obrigada. Obrigado, Lu. Arthur, está contigo. Oi, gente. Agradecer a palestra do Paul e pelo trabalho, né, que ele vem fazendo há tanto tempo, né? And also for his wonderful work. It's incredible work that you've been doing. So, Paul, I'd like to make 3 questions. Truly, pontos que eu gostaria que você pudesse comentar. O primeiro é uma pergunta que é a seguinte: o Goethe tem uma obra também importante no campo da ciência. Então, ele tem um trabalho sobre botânica, que ele faz críticas ao Linneu. Ele tem um trabalho sobre cores, né, que ele se contrapõe a Newton. E ele tem um trabalho até sobre ossos, né, sobre a alçada humana, e ele antecipa Darwin, né? O Jung sofre influência desse trabalho científico do Jung, né? Como é que isso impacta o Jung, né? Esse é o primeiro ponto. Né, porque eu nunca vi alguém falando sobre isso, né? Um segundo ponto com relação ao Fausto do Goethe, né? Tem uma passagem que impacta, parece muito o Jung, que é a passagem quando a casa do Filemon e da Baucis é destruída, né? E pelo Mefistófeles, e ali tem uma destruição da casa daqueles que recebem os deuses, né? Então tem ali uma mudança na relação com os deuses, né? E parece uma mudança também dos nossos tempos, né? Eu não sei quem falou, mas alguém disse, né, que para os gregos o mito era o Édipo, e para os modernos agora o mito é Fausto, né? E essa relação do ego com Mefistófeles, né? Esse ego Fausto, né? Que deseja tanto. Enfim, queria que comentasse também esse ponto, né? E por último, a questão de estamos relacionando o Jung com o romantismo, né? Como é essa relação com o romantismo?
com o Jung, né? O que eu quero dizer com isso? Porque teve muitas críticas ao romantismo e as críticas, por exemplo, os sofrimentos do jovem Werner, né? Vários jovens se mataram porque se apaixonavam, né? E parece que ali também era perto. Killed themselves, and also it was close to the publication of the critic of the pure reason of Kant. So also we have this idea of there is an abstract reason that works as a structure with this Kant, this work of. Pela alma do Schiller, a gente nunca alcança, né? É tão bela que a gente nunca alcança, né? A história do Goethe, né? Que é uma paixão, mas que não se realiza. Então parece que fica uma coisa também assim da não concretização, né? Que são possíveis tendências que pode acontecer no romantismo. Né? Bom, enfim, são esses pontos que eu gostaria que comentasse, se possível. Well, I hope it's possible, Arthur, because Bom, sim, eu espero que seja possível eu comentar, porque são perguntas muito interessantes e tem muito material no que você disse. Muito obrigada, Arthur, pelas suas perguntas. Eu realmente dou boas-vindas a todas elas e vou tentar respondê-las. Em primeiro lugar, você tem toda a razão. Goethe não é apenas um poeta. Não foi apenas um poeta, um romancista, um dramaturgo, mas ele também foi um político, um administrador e um cientista. Então, é uma coisa extraordinária, de uma universalidade interessantíssima. Isto é, que Goethe tenha também essas funções. Então, nós podemos ver também isso em Nietzsche, quando ele aponta para uma figura do que significaria ser, isto é, um super-homem. Na verdade, a figura de Goethe representa, porque ele representa essa totalidade em todas as suas atividades, incluindo, como você disse, dentro das ciências biológicas, botânicas, dentro dos estudos dos ossos. Ele antecipou, sim, Darwin. Você tem toda a razão. E é interessante que esses aspectos de Goethe e das atividades de Goethe como cientista, na verdade, foi avaliado por um pensador contemporâneo a Jung, que foi Rudolf Steiner. Eu sei que os jungianos e os steinersianos são campos completamente diferentes, mas eu acredito que Goethe pode ser um ponto de conexão entre essas duas tradições, porque, no fundo, né, das escritos de Goethe tem uma tradição, né, e é uma tradição que foi utilizada por Rudolf Steiner, e, na verdade, também pelos seus pensadores e pela tradição de Steiner. Não sei se isso é conhecido por todos, mas o que é muito interessante é que na passagem que você cita, né, em Memórias, Sonhos e Reflexões, em que ele fala sobre os anos de escola, ele diz, eu, na verdade, não sabia o que estudar. Parte de mim queria entrar para as ciências e outra parte de mim queria estudar as humanidades. E, na verdade, ele teve que fazer uma escolha entre eles. Ele teve, então, esse sonho extraordinário, né? Esse mar, essa criatura do mar, né? que estava ali pulsando no mar. E esse é um momento muito importante quando ele diz, bom, eu vou então seguir a ciência. Então, essa ideia de encontrar um equilíbrio entre as humanidades e a ciência sempre foi muito importante para Jung também. E é curioso que alguém que, na verdade, começou como um cientista, que chegar até as raízes de tantas conexões culturais. É claro que existe uma grande discussão sobre o status de Jung como cientista. Isto é, será que ele era um artista? Vamos ver o livro vermelho, os textos, as imagens. Recentemente, no trabalho de Peter Kingsley, né? Então, nós podemos ver muitos lados ali em Goethe que, na verdade, nós também podemos ver em Jung.
né, tanto nos campos científicos como também nos campos culturais. Indo agora para a questão sobre Filemon e a destruição da casa, você tem toda a razão. Isso é realmente o episódio chave para Jung. E está conectado com essa escritura estranha que ele coloca na sua casa, em Bollingen, onde ele fala sobre ser uma expressão da penetrância de Fausto. Isto é, Jung conecta a Torre de Bollingen com esse episódio em Fausto. Isto é, nós podemos dizer que o reino de Filemon era o receptáculo dos deuses e que foi destruído por essas forças modernas da industrialização e das reclamações de terra. Então, mesmo que você dê as boas-vindas aos deuses, o mundo por si só vai destruir as oportunidades que você possa ter de receber, de dar essas boas-vindas. Então, realmente uma questão muito da alma. É por isso que Jung quer que o seu trabalho seja, de certa forma, visto como esse episódio tem um ato de penitência de Fausto. Isto é, um momento de grande transformação, a possibilidade de receber os deuses e dar as boas-vindas aos deuses talvez não seja mais possível no mundo industrializado. E também a outra citação que você falou, né, dos gregos tendo uma maior potência, né, e tendo Édipo como deus, e os modernos tendo Fausto como mito, digamos assim, como os dois mitos, né? Então, na verdade, Jung ele estudou muito em Basel sobre isso. Ele escreveu uma carta no final do século XIX. Isso o que Édipo era para os gregos, Fausto é para nós. Isto é, está falando da grande importância que Fausto teve para Jung no início. Nós podemos ver que é possível que Jung veja o seu próprio dilema incorporado no dilema de Fausto. E, na verdade, de certa forma, Fausto continua sendo uma questão substancial. A terceira questão é a relação entre o classicismo e o romantismo e como que Jung, de certa forma, se colocava ali. Bom, eu concordo que, em alguns aspectos, Jung parece bastante um pensador romântico, isto é, a ênfase na fantasia, a ênfase na imaginação, dentro da tradição junguiana. Por exemplo, pessoas como Aniela Fiafé escreve E.T. Hoffmann, nós podemos ver que tem aí uma afinidade. Mas eu acho que a afinidade mais profunda está com o classicismo, porque todo o ponto, toda a razão de eu ter lido aqui em relação à obra de Jung, o Livro Vermelho, é que ele enfatiza que a imaginação não deve nem sair do controle, não deve estar dentro do controle, mas a imaginação é algo com o qual a gente precisa se engajar. Nós precisamos aprender a trabalhar com a imaginação através da cooperação. Nós precisamos ter diálogos com esse imaginário, com essas figuras da fantasia que ele encontra. Então, para mim, o Livro Vermelho, e até mais os livros negros, mostram o Jung que está trabalhando a trabalhar com as suas fantasias, engajando com elas, tentando transformá-las para que ele mesmo possa ser transformado através das experiências que ele tem com elas. Isso é o que está acontecendo dentro desse grande mistério que ele fala no Livro Vermelho. E o caso que nós podemos ver é que esse romance, né, do sofrimento do jovem Werther, né, é sobre uma individuação que fracassou, isto é, porque ele acabou, na verdade, se matando de forma muito trágica, tem um final terrível, mas esse é o jovem Goethe. Nós podemos ver que o Goethe, mais velho, tenta, de certa forma, evitar entrar nesta posição. Ele
frequentemente descreve Werther como sendo pré-romântico. Isto é, que está antecipando o que vai acabar acontecendo dentro do romantismo. Mas, de certa forma, já tem algo de coletivo, porque Werther, né, não é um ideal. Quer dizer, é um ideal, que isto é, dentro do romantismo, o indivíduo louco, o artista louco, isto é, a figura das margens, todo esse tema existencial dessas figuras está ali presente no romantismo. Mas o que eu acho que é interessante disso é como que você fica fora do sistema, mesmo tendo que viver através dele. Então, nós podemos ver, não é sobre escapar da sociedade, mas sim é tentar evitar assumir todas essas pressões. Como que você vai encontrar liberdade com todas essas restrições desse mundo? Como você vai encontrar liberdade através das restrições desse mundo, tanto sociais quanto econômicas? Então, nós podemos ver que Jung está mais no lado clássico, reconhecendo a imaginação, reconhecendo os sentimentos e a paixão, mas integrando todas essas coisas na consciência, em vez de deixar com que elas simplesmente destruam o indivíduo, como frequentemente acontece no romantismo, como aconteceu no caso do jovem Werther. Então, é um período muito estranho na Alemanha, quer dizer, você está saindo de 1770, 1780, 1790, é um período ali de 30 anos, e depois nós temos ali a essência do romantismo. E nós podemos falar que o existencialismo, o pós-modernismo, é um tipo de extensão, né, desse quadro romântico que se forma. Isto é, o romantismo não está interessado, né, somente nessa... muitos não se recuperaram do romantismo. Por exemplo, Jung descreveu o romantismo como, por exemplo, talvez ele veja patológico, como uma doença, mas ele pode fazer isso porque ele entende o apelo, o brilho que isso tem. Eu acho que Jung diz isso também. Eu posso ser um bom terapeuta porque eu sei o que é quase enlouquecer. Isto é, ele entende através da empatia com os seus pacientes. Como que ele ajuda os seus pacientes? Seria enlouquecendo ele ou ultrapassando a sua loucura através do livro vermelho. Quer dizer, Jung, pessoalmente, parece ser um ótimo exemplo de alguém que organiza a sua vida, isto é, tem um aspecto muito pragmático no modo como Jung vive a sua vida, que parece sugerir que todas essas matérias da fantasia e da imaginação é algo que ele leva muito a sério, mas também tem a ver com como viver harmoniosamente com todas elas. Então, nós podemos voltar ali para a ideia da importância da totalidade como uma integração. A integração como essa ideia da tradição de Goethe e Schiller, mas assim também da tradição de Jung. Obrigado, Arthur. Obrigado vocês, obrigado, Paul. Paul, queria mudar um pouco o foco da conversa e ir para a sua obra, para a sua produção. Nós tivemos aqui no Teatros, no nosso projeto, a Lucy Huskisson, que escreveu um livro sobre Jung e Nietzsche, e tivemos a Gaia Domenici, que também acabou de lançar um livro sobre Nietzsche, tomando o livro vermelho como uma possibilidade nova de interpretação. Ambas fazem menção ao teu livro, ao Self Dionisíaco. Queria te perguntar qual foi a importância desse livro na tua obra e como é que você vê esse livro hoje junto a essas outras produções mais recentes desse tema Jung e Nietzsche. Okay, that's a great question. Muito obrigada, é uma ótima pergunta. Bom, eu encontrei
Lucy Huskinson em um certo número de ocasiões, em vários eventos junguianos que nós organizamos aqui na Inglaterra. Também conheci Gaia Domenici em um seminário em Londres. Então, eu fiquei muito feliz em encontrar todas as duas. E também, né, em particular, Lucy, que eu encontrei várias vezes. E nós podemos ver que Jung e Nietzsche é um grande tópico. Eu tive a sorte, né, que certamente em termos de tempos, em alguns tempos no passado, né, que eu fui uma das primeiras pessoas a escrever um livro sobre esse tema. Mas também Gerhard Schmidt, na Finlândia, que estava trabalhando exatamente no mesmo tópico, e ele escreveu um livro em alemão sobre Nietzsche e Jung. E, de forma muito educada, ele me convidou para escrever um artigo. E ele falou que ele estava, na verdade, muito chateado quando eu vi o meu livro sendo lançado, né? Porque o meu livro foi lançado um pouquinho antes do dele. E aí eu disse, bom, me desculpe, eu não sabia que você estava lançando esse livro também. Então, eu acho que esse é um tópico, né, de Jung e Nietzsche, assim como Jung e Schiller e Goethe. Quanto mais pessoas trabalharem sobre esses temas, melhor. Mas agora sobre Lucy Huskinson e a sua abordagem. É que ela investiga, né, o ângulo existencial da questão. O que eu gosto de Gaia Domenici e a sua abordagem é que ela tem uma grande vantagem que eu não tinha, nem Gerhard Schmidt ou Lúcia, que nós, na verdade, não tínhamos o livro vermelho. Foi realmente algo que foi interessante para Gaia, né? Isto é, ela adequar essa questão da relação de Jung e Nietzsche dentro do livro vermelho, que já tinha então sido lançado. Então, eu acho que aqui na minha mente é realmente claro o que Zaratustra foi para Nietzsche, o livro vermelho foi para Jung. E eu acho que Gaia traz isso claramente e traz ali os motivos profundos, né, para ambas as obras. Não é dizendo que Jung está simplesmente copiando Nietzsche. Jung sabe o que Nietzsche enfrentou. E ele está tentando. Ele sabe que Nietzsche enlouquece. E Jung, obviamente, não quer enlouquecer. Então, ele tenta conduzir seu trabalho no livro vermelho como uma autoterapia, né? Uma autoanálise. Em Memórias, Sonhos e Reflexões, nós podemos ver alguns momentos que ele diz: eu estava realmente preocupada que eu tivesse o mesmo fim de Nietzsche. Então, a gente pode ver que Nietzsche sempre seria uma figura problemática para Jung, porque Nietzsche, na verdade, ele acertou no seu diagnóstico sobre a sociedade, mas, na verdade, ele errou, ou ele entendeu algumas coisas erradas por ter enlouquecido. Então, Jung ele estava pensando nisso, em uma questão de como oferecer uma solução para as diferentes abordagens com o divino, né? Então, é claro que, na verdade, essa afirmação de Nietzsche, Deus está morto, coloca, na verdade, o homem em uma parábola muito preocupante, né? Naquele momento de relação com a ciência. Então, Deus está morto, então nós vamos ver que nos sermões, nos 7 sermões e no livro vermelho, nós podemos ver que Nietzsche oferece um arcabouço para Jung, mas Jung está tentando, na verdade, oferecer uma solução para os problemas que ele percebeu que Nietzsche diagnosticou. Então, eu descreveria Jung como um pensador pós-Nietzscheano. E eu acho que Lucy Huskinson e Gaia Domenici concordariam com essa afirmação. Interessante, é uma bela interpretação. Jung como um pensador pós-Nietzscheano, nesse sentido. Ótimo, ótimo. Ou, tem uma outra curiosidade que eu queria tirar contigo.
Nesse livro recém-lançado sobre Jung e Lacan, também você escreve sobre Lacan, que é um autor que eu gosto muito. E você escreve um livro sobre Lacan e Jung e o Livro Vermelho. Inevitável te perguntar, como é que foi essa experiência? Como é que Lacan entra nesse grupo de autores? Qual é a tua impressão sobre o pensamento lacaniano? Well, in Bom, part, it was em parte, foi por conta do convite que foi feito pelos editores do livro, né? Isto é, de uma conferência em que acabou me fazendo pensar sobre as relações entre Jung e Lacan. E eu acho que é algo que eu gosto muito, na verdade, de participar de eventos como esse, né? É porque os encontros, as conversas, as conferências, você nunca sabe o que vai sair desses encontros. É sempre um modo maravilhoso de começar a fazer com que surjam pensamentos novos, né? Então, para mim, a conexão verdadeira veio ao tentar elaborar qual é o papel da beleza em Jung e qual é o papel do subliminar em Lacan. E que eu estava tentando fazer, isto é, tentar tomar o Livro Vermelho como um ponto de partida, isto é, por conta de Lacan, com essa ideia do sublime, que também é uma ideia que vem de Schiller, que eu aponto, quer dizer, Schiller foi útil não apenas para Jung, mas também para Lacan e a psicanálise em geral. Isto é, o sublime tem sempre a ver com o exceder, ir além, ou nunca reter. É uma falta essencial. Então, Lacan é o psicanalista da falta, da insuficiência, da falha em integrar, da falha em identificar. Jung, ao contrário, é um pensador da beleza, isto é, onde nós temos acordo, comunhão, a junção, a integração. E é por isso que, na minha opinião, Jung não é um pensador da falta. Também não é um pensador do excesso. Ele é o pensador do bom o suficiente. Como juntar esses aspectos e como mantê-los ali como unidos artificialmente, mas como algo que continua a ser nutrido e cresce e floresce. É por isso que, para ele, o símbolo é tão importante. Lacan não tem esse conceito do símbolo ou do simbólico. Da mesma forma que Jung tem. Lacan é um pensador do sinal e Jung é um pensador do símbolo. E eu acho que isso nós temos aí uma tradição importante no símbolo, que marca a tradição de Jung como um pensador simbólico e Lacan como um pensador semiótico. Uhum. Perfeito, perfeito. Acho que essas conversas, essas interlocuções são sempre muito frutíferas, muito proveitosas. Pessoal, temos tempo para mais 2 ou 3 perguntas, tá? Enquanto vocês pensam, vou fazer mais uma, tá? Vou ser um pouco freudiano agora. Queria falar da Emily Jung. Oh, dear. É a mãe do Jung que apresenta Fausto para ele. E ele lê com 15 anos. E aí é engraçado que no Memórias, Sonhos e Reflexões, ele vai associar a mãe solar durante o dia e a mãe noturna, estranha, sombria à noite. E isso ele vai, de alguma maneira, depois associar com a personalidade 1, personalidade 2, e ele faz também referências a Fausto. Queria que você comentasse um pouco esse episódio. Qual é o lugar da mãe do Jung? Mãe do Jung, Fausto e o próprio Jung nisso. Como é que esse triângulo se organiza? Well, my goodness. Bom,
É muito difícil falar sobre a mãe de Jung, porque, na verdade, não tenho muita certeza se, na verdade, eu acho que o que Jung estava tentando dizer ao contar essa história sobre a sua mãe dizendo que você deveria ler Fausto, eu acho que nós devemos ler Memórias, Sonhos e Reflexões como um trabalho que teve uma gênese muito complicada. Isto é, da mesma forma que nós devemos ler, assim, por exemplo, a Bíblia, que quer dizer, não vamos ver as coisas como literalmente verdadeiras, mas sim qual é a verdade simbólica nessa afirmação. Assim como a parábola, né, do homem, né, que constrói o homem que constrói uma casa com areia, isto é, que tipo de areia, que mão era essa, que homem era esse? Isto é a mãe dele dizendo, você deveria ler Fausto, não podemos dizer que isso é uma verdade histórica, é algo que ele fala, né, dentro, né, da sua obra, mas é interessante que isso venha, né, através da figura da mãe. Isto é, minha mãe que me disse que eu deveria ler Fausto, está enfatizando esse tema da mãe, da presença da mãe, da figura da mãe, que, na verdade, também está presente na parte 2 de Fausto, né? E também que coloca, na verdade, essa figura e essa qualificação que é dada nessa questão da mãe por Mefistófeles. Então, é muito interessante ver, né, que essa questão da relação de Jung com a mãe é, na verdade, uma situação muito difícil, doméstica, isto é, a mãe tinha 2 personalidades, o pai que parecia ser muito deprimido, que tinha perdido a sua fé, e aí tem essa parte em que ele fala, né, em Memórias, Sonhos e Reflexões, à noite minha mãe se torna misteriosa, ela se torna uma figura obscura, então, quer dizer, o que será que isso quer dizer? Então, vale a pena dizer, né, que Jung tinha essa visão positiva da própria mãe, mas também apresentava essa figura como algo que vai além da vida, né? E eu não posso evitar, né, de pensar, você mencionou Freud, no nível freudiano, tudo, na verdade, volta para o pessoal e o psicológico. E eu realmente imagino, né, que nós temos que ler essa parte que está lá no finalzinho das obras completas, número 5, né, Símbolos da Transformação, onde ele diz: a única pessoa que nos entende realmente, sempre, é a mãe. Que horror! Meu Deus. Paul, o título Memórias... You asked the question. Você fez a pergunta. Antes não ter nascido, antes não ter nascido. O título Memórias, Sonhos e Reflexões, o Jung pega emprestado de Goethe, de um livro de Goethe, de um capítulo, de um texto de Goethe. Você faz uma referência disso em algum livro. Você lembra? He is playing on a form. Sim, ele, na verdade, ele se inspira, sim, mas também está dentro dessa ideia, né, do retrato e da verdade, né? Isto é, na verdade, então ele pensa que ser ambos. Eu acho que é uma história muito complicada da Gênese, de como que as memórias, sonhos e reflexões acaba sendo escrito como obra. Quer dizer, tem uma origem, uma história muito complicada. E eu acho que tudo isso está presente nas primeiras páginas. Aqui, logo no início, quando ele fala: a minha vida é a história de um consciente que se realizou. Isto é, tem a ver com o mito. Mito, ele diz, é aquilo que realmente importa. A única questão é se o que eu vivo é o meu mito, a minha verdade. É isso que aqui que nós temos essa ideia, né,
do que nós estamos falando, né? Do quadro e da realidade. E isso continua, é muito claro que não é uma biografia convencional, ele está oferecendo algo simbólico, ele está tentando descrever como que ele acabou se tornando quem ele é, isto é, então, é claro que em oposição, quer dizer, esse livro do Goethe, de onde ele tirou essa ideia, é bastante diferente, né, dessa biografia que é feita a partir da contribuição de Anielo Jaffe. Mas é muito interessante que ver que ele fala, né, na terceira pessoa, ele está apresentando como se alguém que estivesse falando sobre a vida de uma outra pessoa, né? E isso também é uma coisa, uma dinâmica que nós não vemos em Memórias, Sonhos e Reflexões. Interessante. Paul, nosso tempo foi 2 horas. São 6 horas da tarde aqui, 10 horas da noite em Glasgow. Acho que sim, não? Queria It's fazer... 10 o'clock. It's dark outside. Sim, já está escuro lá fora. Vou me atrever a fazer a última pergunta. A última. Eu não me lembro exatamente aonde eu li ou em alguma aula no YouTube sua, que você diz que a psicologia junguiana ela não cabe tão somente, não apenas, dentro de um método terapêutico, e ela não cabe também dentro de tão somente uma teoria psicológica. O que é, então? Qual é o lugar, então, da psicologia junguiana para você? Na cultura, né? Por assim dizer. In a culture. To speak. Yeah. Yes. Bom, eu acho que eu diria que a psicologia junguiana tem uma função muito importante, não apenas em termos terapêuticos, mas no modo como ela media a tradição cultural com a sociedade, com os jovens, isto é, manter a cultura e a tradição vivas. Eu não tenho certeza, né, se dentro das escolas e universidades, né, eles realmente estudam esse aspecto do Jung. Porque você tem esse grande grupo, né, de 20 volumes nas obras completas, isto é, que temos cheias de história da arte, de literatura, arquitetura, filosofia, antropologia, isto é, você aprende tanto a partir das obras completas de Jung. Então, eu diria que uma das coisas que a psicologia analítica no momento, é um grande curso do que os alemães chamam de educação, cultura, conexão com o passado, não apenas algo que é antigo, mas algo que está vivo e presente. Para mim, essa grande abertura que nós vemos nos símbolos da transformação, isto é, resume a obra. Isto é, você está ali numa cidade moderna, você passa por um templo, por uma estátua, por uma coluna, e você percebe que toda aquela barulheira da cidade, na verdade, ela está ali há séculos, milênios antes de você. Então, é um grande pensador que nos ajuda a nos conectar com o passado e, de certa forma, nos relacionar, moldar o modo como nos relacionamos com o futuro. Ótimo. Muito obrigado, Paul. Muito obrigado. Quero te agradecer a tua generosidade, a tua disponibilidade para estar aqui com a gente, te agradecer em nome do Tiaços, da Isa, da Luciana, mas particularmente quero agradecer no meu nome, na justa medida em que eu sou um leitor teu de muitos anos. E para mim é uma grande alegria ter você tão perto da gente hoje, trazendo suas ideias, seus livros, seu pensamento. Para nós é um grande orgulho, uma grande satisfação te receber. Espero que a gente possa nos revermos em breve, pessoalmente, e que o mundo
o campo junguiano brasileiro se aproxime cada vez mais do seu pensamento. Muito obrigado, Paul. Deixo com você as palavras finais. Well, thank you very much. Bom, muito obrigado. É muito gentil da sua parte. Foi um convite maravilhoso. É bom saber que você é um grande leitor. Realmente é algo que me entusiasma bastante. Então, foi um modo maravilhoso de iniciar o nosso contato. Eu também desejo a vocês um final de semana maravilhoso. Muito obrigada pelas perguntas, muito obrigada por me ouvir. E sim, vamos esperar que muito em breve a gente possa se encontrar, viajar pelo mundo e nos encontrar em presença, pessoalmente. Muito obrigada, foi maravilhoso para mim. Boa noite a todos. Obrigado, Paul. Pessoal, Thank you. Obrigado pela Okay. presença. Agradeço novamente a participação de vocês. Espero que a gente possa ir agora atrás da vida ideal ou da vida bela. E que já deixo o convite aqui para que o próximo encontro do teatro seja no dia 24, né, Lu? Com a Liliana Waba. Isso. Bom fim de semana. Obrigado a todos. Boa noite. Até lá. Thank you very much. Take care. Okay, bye-bye.